Muito boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Paddock Sprint desta quarta-feira. Sempre um enorme prazer ter você aqui com a gente, acompanhando as últimas notícias do esporte a motor. E o assunto essa semana a gente sabe muito bem que é Lewis Hamilton, não podemos fugir muito disso. A Fórmula 1 vai demorar um pouco ainda para começar a temporada 2025, mas claro que a chegada de Hamilton à Ferrari é um grande marco na história do esporte, né? O maior vencedor da categoria, chegando à maior equipe da categoria. Então, claro que isso atrai muita atenção e é sobre isso que vamos discutir nesse programa de hoje. Lembrando que o Hamilton já esteve em Maranello, já conheceu todos os seus novos colegas de trabalho. Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, mas antes de começarmos o programa e chamar aqui o meu parceiro de programa nesse sprint de hoje, Bernardo Castro, eu faço aquele pedido para você, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio, compartilhe essa live, deixe também aqui o seu comentário e também o seu like para a gente espalhar a palavra do Grande Prêmio. Bernardo Castro, seja muito bem-vindo, é um prazer mais uma vez estar aqui com você no Paddock Sprint. Vamos falar muito de Lewis Hamilton aqui no programa de hoje, como não poderia ser diferente. Vou fazer só um breve resumo aqui para quem está chegando, que Hamilton chegou a Maranello na segunda-feira, e aí teve algumas reuniões já, né, com os comandantes lá em Maranello, conversou com o Frederico Vasseur, esteve com o presidente John Elkann, também com o CEO Benedetto Vinha, também já fez trabalho no simulador, já configurou o volante. Na terça-feira ele também voltou ao trabalho, né, e aí já fez as fotos, e aí acho que o que mais chamou atenção na terça-feira foi a publicação que ele fez no Instagram com o macacão da Ferrari. E nesta quarta-feira, finalmente chegou o grande momento em que ele assumiu o volante da SF23 da Ferrari, foi à pista e completou algumas voltas. Antes de começarmos o assunto, continuarmos no assunto, quero dar boas-vindas ao Bernardo e perguntar para ele qual é o seu destaque de hoje, Bernardo. Bom dia, Vicente. Bom dia também para a Carol, que está aqui nos nossos bastidores fazendo o programa acontecer, a nossa produção. Bom dia, boa tarde, boa noite também a todo mundo que já nos acompanha. E hoje não tem como o destaque ser diferente, né? Eu acho que talvez até ao longo dessa semana e na próxima, quando o Hamilton estiver andando com a Ferrari lá na Espanha, estiver dando sequência a esses testes, não tem jeito, ele vai pautar o noticiário principalmente do esporte a motor, mas acho que de certa forma também do esporte como geral, porque ele acaba furando a bolha e juntando com a Ferrari também, que é outra entidade muito grande que a gente tem na Fórmula 1, meio que não tem como fugir desse destaque. E até gostaria de dizer também, a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso ao longo do programa. Eu esperava que tivesse muito alvoroço, muita repercussão essas questões do Hamilton, mas a forma como tem acontecido me surpreendeu um tanto, numa quantidade considerável, assim, mas a gente pode discorrer sobre isso um pouco depois. Muito bem, vamos lá. Nessa quarta-feira o Hamilton foi à pista, né? Havia até uma certa tensão, porque havia uma perspectiva de chuva lá para Fiorano, então a Ferrari até chegou a estudar a possibilidade de mudar o local dos testes, ou para Mugello, ou para a pista de Imola também, mas acabou que as atividades acabaram acontecendo realmente na pista de Fiorano, e o carro também, que era uma dúvida, né, que se era a F175 de 2022 ou a SF23 de 2023, acabou sendo mesmo a SF23, que é o carro que já está no novo regulamento da Fórmula 1, que trouxe de volta o efeito solo, e é o carro mais recente que pode ser utilizado, lembrando que a Fórmula 1 tem aquela regra, né, que as equipes só podem realizar testes com carros antigos com 2 anos de idade, no mínimo. Então, a SF23 foi a opção da Ferrari. Então, o Lewis Hamilton foi à pista, ele usou um pneu inicialmente de faixa azul, né, que é usado em pista molhada. Claro que ele não pode usar exatamente os mesmos pneus que vão competir, até porque a FIA não deixa que isso aconteça, até porque, né, vai infringir as regras e até uma certa vantagem em relação às outras equipes. Então ele foi para a pista com pneu de chuva, depois também andou com pneu duro, completou algumas voltas, estima-se que ele tenha percorrido 90 quilômetros em quase 30 voltas, ou seja, já tem uma quilometragem bacana aí com a Ferrari nesse primeiro dia de teste que ele realizou lá em Fiorano. E como o Bernardo bem comentou, tivemos muitos torcedores lá presentes, né? Claro que não só torcedores no local, mas muita gente nas redes sociais, muitos torcedores
entusiasmados com a chegada de Lewis Hamilton, mas estima-se que cerca de 2.000 pessoas estiveram lá enfiorando para acompanhar de perto essa estreia do Lewis Hamilton vestindo, né, as cores da Ferrari e assumindo o volante de um carro da Ferrari finalmente. E aí, Bernardo, eu te questiono, o modelo utilizado foi a SF23, como a gente já bem mencionou aqui, que respeita, né, o atual regulamento, e serve de base para o carro que foi utilizado em 2024, o carro que foi vice-campeão do Mundial de Construtores por apenas 14 pontos de desvantagem para a McLaren, e é um carro que, né, marcou um renascimento da Ferrari, com Frederic Vasseur, que chegou em 2023, mas realmente, né, os efeitos da chegada dele começaram a ser sentidos em 2024, com o carro que a gente viu com a SF24, obviamente. E eu queria saber, na sua opinião, qual a primeira impressão que você teve dos testes do Lewis Hamilton com a Ferrari? Qual é a importância de entrar nesse carro sob o novo regulamento, o atual regulamento do efeito solo? E qual a importância de viver esse ambiente que ele encontrou na Ferrari, de muito entusiasmo, de muitas pessoas animadas, muitas pessoas comprometidas em dar a ele um carro competitivo e trabalhar para ele? É muito diferente do que ele encontrava na Mercedes, por exemplo, nos últimos anos? Qual a sua visão quanto a isso? Sim, primeiro, em relação aos testes, é muito difícil a gente cravar exatamente como que foi, em questão de performance ou coisas nesse sentido, porque o objetivo dessas atividades em si não são, de fato, tentar extrair alguma performance do carro. É mais uma questão de adaptação do piloto, questão de, principalmente para ele, que está chegando na equipe agora, nunca foi piloto da Ferrari, tem essas questões de adaptação do assento do piloto, né, o formato ali para poder ver se vai encaixar direitinho no cockpit, se vai estar de uma maneira confortável, que não incomode, sei lá, às vezes o movimento do braço, até a própria posição da coluna e tudo mais, a questão até dos pedais também, isso influencia um pouco também. O volante, que inclusive a gente viu que o Hamilton pediu para que fosse feito um volante numa forma que fosse um pouco mais similar ou um pouco mais próxima a que ele usou nesse tempo de Mercedes, para que a adaptação dele fosse um pouco mais fácil também. Então, de certa forma, é um equipamento completamente diferente, mas que tem muitas diferenças para a Ferrari também, até ela precisa entender se tudo ali está funcionando direitinho, e a gente sabe que o Hamilton, ele é um piloto que, por exemplo, em largadas, né, ele fez simulação de largada durante esse teste de hoje, e ele tem um costume de largar com a posição na mão diferente dos outros pilotos. Os outros pilotos, se você observa bem na própria imagem de onboard, tanto quando ela aparece de cima do carro ou de frente, assim, você vê que a posição da mão do Hamilton ela fica diferente, parece que ele segura, vou mostrar a mão mais ou menos aqui na tela, mas ele segura a embreagem assim como se fosse um guidão de moto, alguma coisa assim do lado esquerdo. Então, até para ele aprender a ver como é que ele vai conseguir levar isso ali pro carro da Ferrari, para ele poder fazer isso lá, eu acho que é muito importante. E aí, quanto a essa recepção que ele tem ali, meio que cria uma nova motivação para o Hamilton, porque, assim, é lógico que no que diz respeito aos fãs, os fãs da Mercedes, obviamente, adoravam o Hamilton por tudo que ele fez, por tudo que ele representou ali dentro da equipe, por tudo que ele conquistou, só que o clima ali dentro da equipe, a gente sabe que já não era o mesmo. Já depois ali de 2021, 2022, a coisa começou a desandar um pouco, principalmente depois de que ele não foi ouvido no que diz respeito ao desenvolvimento do carro, principalmente de 2023, isso chateou ele bastante, criou ali uma certa distância, a gente pode dizer assim, dele com a equipe, por mais que os atritos não fossem públicos ou algo assim, mas a gente via que tinha algo um pouco diferente naquela relação. E aí a gente pode até citar também o exemplo da preparadora física dele, a Angela Cullen, que meio que sem mais nem menos, eles deixaram de trabalhar juntos ali dentro da Mercedes, e ela era uma pessoa muito importante para ele, e ele já falou inúmeras vezes que ela era uma das melhores coisas que tinham acontecido na vida dele, que ela apoiava muito ele, estava sempre com ele, era uma pessoa sempre muito positiva, e há quem diga ali dentro do paddock que a saída dela, né, dessa relação com o Hamilton foi um pedido da Mercedes, e aí a gente vê que meio que tudo que ele quer para poder se sentir à vontade ali, a Ferrari meio que está caminhando para fazer da forma como ela pode. Então ela catou também essa
essa questão do volante, que vai ser importante para ele, esse retorno da Angela Cullen também, eu acho que vai ser muito positivo para ele, de diferentes formas, até para ele poder continuar ainda estar mais motivado para poder embarcar nesse novo projeto. Acho que é lógico que você está num ambiente diferente, você está numa equipe diferente, numa equipe como a Ferrari, essa renovação já é meio que natural de motivação, mas acho que qualquer coisa a mais que possa vir a acontecer é um pouco, de certa forma, interessante. E aí, até no que eu estava comentando antes dessa recepção do Hamilton ter sido muito grande, eu esperava que pudesse ter algo assim, uma repercussão muito grande nas redes sociais, mas não esperava que fosse tanto assim, para te falar a verdade, sabe? Porque a gente vê que, por mais fãs que o Hamilton tem aí em volta do mundo, a gente sabe que também que tem muita gente que tem resistência contra ele por tudo que ele luta, por tudo que ele acredita, por tudo que ele pauta ali dentro das pistas. E a Ferrari, por ser uma equipe muito tradicional, muito, né, os fãs serem completamente ali alucinados pelo time, eu achei que teria uma resistência maior quanto a isso. E é interessante ver que não está tendo. Então a gente viu ali eles na torcida gritando pro Hamilton, traga o Mundial pra gente e tal. Então, assim, tá acolhendo ele de uma forma que ele também gosta de ser acolhido. Ele é um piloto que não é necessariamente um piloto que faz de tudo para aparecer, mas quando ele aparece, ele sabe ser marcante, ele sabe meio que cair nos braços do público, assim. Então, acho que isso já começa, pelo menos o começo dessa trajetória tem sido bem interessante, tem sido bem saudável, e acho que se continuar assim, tende a ser uma coisa muito interessante. Eu concordo com você citou alguns pontos importantes. Essa chegada do Hamilton à Ferrari, eu acho que é importante, ela é boa para a própria Ferrari, obviamente, ter um piloto desse calibre chegando à equipe, né, um piloto que vem motivado, né, então é bom também para o Lewis Hamilton desfazer um pouco aquela amarra que ele tinha com a Mercedes, os últimos 12 anos que esteve com a Mercedes. Como você bem citou, a Angela Cullen lá teve aquela questão da saída dela, que muitos especulam que tenha sido a própria Mercedes que tenha pedido a saída dela, porque ela estava tomando um protagonismo excessivo demais na visão deles. E é bom também para a própria Mercedes, ao meu ver, que esse relacionamento, né, ele cortar esse cordão umbilical com o Lewis Hamilton ali, que a marca na Fórmula 1 sempre foi muito ligada ao Lewis Hamilton, e agora ela segue um caminho um pouco mais independente, e isso é sempre muito bom para a equipe mesmo aprender, a se desenvolver. Claro que não vai ser um caminho fácil ali com o Russell, com o Antonelli chegando, mas eu acho que, né, apesar de ser doloroso perder o Hamilton para uma rival, ainda assim é importante para a Mercedes dar esse passo e ver como ela vai, né, lidar de agora em diante. Então, para a Ferrari é importante, para o Hamilton é importante, para a Mercedes é importante, e aí você até citou a questão da Cullen, e eu cito aqui, só por curiosidade, para quem está nos acompanhando, o capacete que ele escolheu, um capacete amarelo, né? Havia um pouco dessa expectativa de qual seria a cor do capacete, já escolheu tantos capacetes ao longo da carreira dele, mas ele optou pelo amarelo, que é a mesma cor que ele estreou na McLaren e também a mesma cor que ele estreou na Mercedes, ou seja, ele agora chega à Ferrari também, lembrando um pouco do seu passado e tentando retornar aqueles tempos de glória que ele teve na Fórmula 1, com 7 títulos conquistados. E aí você disse, muito bem aí, que a torcida está cobrando um título, né, do Lewis Hamilton, falou, Hamilton, traga de volta um título para nós. Isso me lembra um pouco a chegada de Michael Schumacher lá em 1996, já lembrar que o Michael Schumacher, ele estava na Benetton, foi para a Ferrari em 96, a Ferrari passava por um momento difícil naquela época, porque a Ferrari não tinha um piloto campeão na categoria desde 1979, quando o Schumacher chegou, e a equipe não era campeã do Mundial de Construtores desde 1983, então ele chegou já com aquele status de bicampeão mundial, então o pessoal esperava que ele realmente fosse revolucionar a Ferrari e levar a Ferrari de volta aos tempos gloriosos ali da equipe. Bernardo, você viu algum paralelo, né, comparando a chegada de Schumacher em 96 com a de Hamilton agora em 2025? Você acha que essa expectativa é a mesma? Hamilton chega com aquela esperança de colocar a Ferrari novamente, né, no topo da tabela do Mundial de Construtores ou até do Mundial de Pilotos? Assim, de certa forma, acho que as expectativas são as mesmas, porque quando você traz um grande piloto para uma equipe com a Ferrari, você sempre espera que ele faça um trabalho bom o suficiente para ser campeão, principalmente porque desses dois momentos a Ferrari está numa seca muito grande de títulos, né? Mas acho que assim, na situação do Schumacher era um pouco diferente, porque o Schumacher chegou em um período
que a Ferrari aparentemente não, naquele momento ela não estava pronta para poder ser campeã da Fórmula 1. O retrospecto dela recente naquela época não era dos melhores, tinha até conseguido render um pouquinho mais na época do Prost, ali no início dos anos 90, quando ele foi até o final da disputa com o Senna, mas já tinha muito tempo que a equipe não era tão competitiva assim. Se a gente for pegar o lado do Hamilton agora, e a gente for ver como a temporada de 2024 terminou, a Ferrari teve boas chances de vencer pelo menos o campeonato de construtores. Não fosse ali talvez aquele deslize no meio da temporada, a Ferrari poderia ter somado pontos importantes, deixou escapar pontos importantes ali que no final acabaram custando muito caro. E a gente vê que a equipe agora ela já está um pouco mais estruturada, porque já saiu do que era a gestão do Mattia Binotto, e a gente já vê um pouco mais do que o DNA do Frederic Vasseur ali. Então ele já fez algumas mudanças internas, questões de estrategistas e tudo mais, tem ficado cada vez mais sólido o time, podemos dizer assim. E a Ferrari, na época do Schumacher, levou um pouco de tempo a mais para poder desencantar, vamos dizer assim, para poder de fato ser uma equipe sólida para poder disputar o título. Só que aí, em questão de pressão, acho que são pressões diferentes, porque o Schumacher ele chegou na Ferrari, ele era só, e aí só entre muitas aspas, bicampeão. Tudo bem que era o bicampeão vigente e tudo mais, mas eu acho que existe um peso a mais em cima do Hamilton pelo fato de ele já chegar lá hepta, sabe? O Schumacher se tornou hepta, se tornou ainda maior na Fórmula 1 junto da Ferrari. O Hamilton meio que já chega na Ferrari nesse status de um piloto que está entre os melhores da história da Fórmula 1. E aí isso, somado ao fato de a equipe já estar aparentemente mais estruturada, acho que acaba trazendo um pouco de pressão a mais para cima dele. Vai ser a cobrança, de certa forma, vai ser um pouco maior. E o companheiro de equipe que ele tem ali dentro também é um companheiro de equipe mais forte. O Leclerc é um bom piloto, é um piloto que desbancou o Vettel, teve ali alguns momentos que ele perdeu para o Sainz, mas é mais piloto do que o Sainz, é um piloto muito rápido. É questão que às vezes falta um pouco de consistência para o Leclerc, e ele nunca teve de fato um carro também competitivo para ele poder brigar ao longo de todo o campeonato, ser sempre competitivo. Mas a gente sabe que ele também pode entregar resultados, ele pode também dar uma canseira para o Hamilton ali dentro. E aí, se isso começa a acontecer e não corresponde às expectativas, acho que as coisas tendem a piorar um pouco para o Hamilton ali dentro. Eu concordo com você, e você puxou um gancho que seria o nosso próximo assunto aqui, que é Charles Leclerc. Há muito entusiasmo com Lewis Hamilton, 7 vezes campeão, chegando numa nova equipe, novos ares, pode voltar a ser o Hamilton do passado, mas a tarefa dele não vai ser fácil, porque o Leclerc está ali do lado, é um baita de um talento. Eu já disse aqui em alguns outros programas que, ao meu ver, da nova geração, o Leclerc é o piloto que estaria mais preparado, se tivesse um carro à altura nos últimos anos, para competir contra Max Verstappen. Não sei se venceria, mas, ao meu ver, é o que seria o mais páreo duro ali para o Verstappen conseguir derrotar. E claro que para o Hamilton não vai ser diferente, Hamilton chega ali ao lado de um Leclerc que está mais experiente, comete alguns erros, ainda mais evoluiu muito nos últimos anos, e claro que agora ao lado de um dos maiores pilotos da história vai querer mostrar também serviço, mostrar que é ele quem manda na equipe ali, já que está já há bastante tempo. E aí, teve até um comentário aqui do Rob Smedley, que ele foi ex-engenheiro de corrida de Felipe Massa entre 2006 e 2013. Ele fez uma comparação com o Michael Schumacher, naquela época, que estava em 2006, na sua 11ª temporada com a Ferrari, e Felipe Massa, que estava acabando de chegar para ocupar o lugar deixado por Rubens Barrichello. A situação agora é inversa, Nós temos um piloto que não foi campeão na Fórmula 1, como o piloto da casa da Ferrari, e um heptacampeão chegando como novato ali na equipe. Então muda um pouco essa situação. Mas o Smedley deixou claro que, na opinião dele, o Leclerc vai aprender muito com o Lewis Hamilton, assim como o Felipe Massa aprendeu com o Schumacher naquela época. O Felipe Massa teve dificuldades no início para lidar com o Schumacher ali, já estava encaminhando para o final de sua carreira, perdeu para o Schumacher em 2006, mas de acordo com o Smedley, aprendeu muito. E aí eu te pergunto, Bernardo, você concorda com essa afirmação? Você acha que o Leclerc vai aprender muito com o Hamilton? Vai aprender também, mas vai
ser, obviamente, competitivo, não quer saber do Hamilton, já aprendeu o suficiente, vai só querer derrotá-lo. Como você vê esse confronto que nós teremos a partir de 2025? Eu acho que são situações bem diferentes, assim. Acho que a única coisa similar é que se trata de um heptacampeão sendo companheiro de equipe de um piloto mais jovem que ainda não foi campeão. Porque quando o Felipe Massa chegou ali na Ferrari, por exemplo, ele já tinha ali uma passagem pela Sauber, mas era um piloto muito mais inexperiente do que o Leclerc é hoje. Não tinha vencido corridas ainda e tudo mais. E o Leclerc já está indo para a sua 6ª temporada junto da Ferrari, se eu não me engano. Se eu não tiver errado as contas aqui, chegou em 19 para 25, por aí na 6ª temporada. Então já tem uma bagagem grande com a equipe, já conhece todo mundo ali dentro, sabe como é que são as coisas. Foi moldado, né, num certo período ali, que foi visto como o futuro da Ferrari, o próximo campeão da Ferrari, e isso acabou não acontecendo. E aí ele vê o Hamilton chegando agora como, de certa forma, também uma aposta para o futuro da Ferrari. Um futuro não muito longo, mas talvez daqui a alguns meses, ou daqui, sei lá, no ano que vem, quando vir o regulamento, porque nenhuma equipe contrata um 7 vezes campeão mundial para poder ser um tutor de um piloto que já está ali há muito tempo, ou só para ensinar. É lógico que o Hamilton está ali para ser campeão também, e o Leclerc, de certa forma, também, ele foi moldado para isso, e ele quer isso, ele tem esse desejo, ele tem essa vontade, e de certa forma, eu concordo com o que você falou também, ele tem essa capacidade, ele dessa nova geração aí, talvez ele seja, depois do Verstappen, o mais preparado para poder brigar por um título na Fórmula 1. E, obviamente, ele não vai ficar ali só como um escudeiro do Hamilton ou coisa nesse sentido, ele vai querer, não vou dizer que ele vai se impor logo no primeiro momento, até porque a relação entre ele e o Hamilton é bem amistosa, é bem interessante, mas ele também não vai baixar a cabeça. Eu vejo ele querendo, lógico, com o que ele puder aprender com o Hamilton, ele vai aprender, mas o que ele puder também, quando ele puder bater o Hamilton, ele vê que ele tem essa oportunidade, eu acho que ele vai para cima. E no caso de 2006, era bem diferente, porque o Felipe Massa estava chegando ali, podia aprender muito com um cara que já era experiente, e o Schumacher, por mais que hoje o Hamilton também esteja numa fase mais para final de carreira, mas o Schumacher também aposentou pela primeira vez na Fórmula 1 em 2006. Então, em dado momento ali, o Massa também já sabia que o Schumacher não seria tão incômodo assim para ele, ele poderia aprender ele também, tirar algum proveito daquela relação. Então, acho que são cenários bem diferentes, assim, a forma como eles se encontram, como eles estão ali dentro da Ferrari naquela época e hoje. Na verdade, é uma oportunidade do Leclerc que ele não sabe se ele vai ter em 2026 em diante, né? O novo regulamento chegando, a ordem do grid vai mudar ali, a gente não sabe qual equipe vai se dar melhor com essa mudança de regulamento, talvez a Ferrari se dê melhor, mas talvez também caia ali de rendimento. Então, o Leclerc, pela primeira vez, acredita, ele tem realmente um carro capaz de brigar pelo campeonato. No ano passado tinha um carro bom, mas teve uma queda de desempenho na metade da temporada com as atualizações que foram feitas. Então, acho que a expectativa para 2025 é a maior que ele já teve na Ferrari. Então, ele vai ter, obviamente, um respeito pelo Hamilton, mas também não vai baixar a cabeça. Ele vai querer disputar ele de igual para igual, porque ele sabe que ele pode vencer o campeonato, começando do zero contra Max Verstappen, né? E falando em Verstappen, a gente vai entrar na nossa reta final aqui do Paddock Sprint de hoje, porque Helmut Marko, consultor da Red Bull, ele aproveitou o momento da chegada do Hamilton à Ferrari para dar aquela cutucada, né, que só ele sabe fazer. Ele foi questionado sobre os rivais da Red Bull para 2025, falou que a McLaren e a Ferrari serão as principais rivais, assim como foi na maior parte de 2024, que ele não espera muita coisa da Mercedes. Na McLaren ele falou que Lando Norris não tem a mentalidade ainda, a cabeça, para vencer o Mundial, e que Oscar Piastri ainda muito inexperiente. Então, ele acha que os dois vão bater um pouco de cabeça ainda. Quanto à Ferrari, ele elogiou Charles Leclerc, diz que é um piloto muito bom de classificação, mas que comete erros nas corridas. E quanto a Lewis Hamilton, ele falou que também é um piloto muito rápido, mas ele duvida que o heptacampeão vai conseguir manter um desempenho bom, tão bom assim, né, ser rápido durante a temporada inteira de 24 corridas. E por isso disse que se a Ferrari der um bom carro para Lewis Hamilton e a Red Bull der um carro medíocre para Max Verstappen, ele ainda assim aposta que Max Verstappen
vai vencer o Mundial de Pilotos. Bernardo, o que você acha disso? Acho que ele forçou a barra. Ele forçou um pouco a barra, porque o Helmut Marko, assim, é lógico que ele sempre vai defender o Verstappen, sempre vai falar muito bem dele. Mesmo quando ele for elogiar algum outro piloto, depois ele vai dar uma alfinetada também. Ele que até pouco tempo atrás foi uma das pessoas que disseram que os únicos pilotos no grid ali que poderiam fazer frente ao Verstappen eram o Alonso e o Hamilton, né? E hoje ele vem com essa declaração, e acho que ele também aproveitou um pouco que tá bombando o Hamilton na Ferrari, aproveitou para poder dar essa cutucada, e acho que ele pegou também um pouco do que a gente viu em 2024, porque de fato a temporada de 2024 do Hamilton foi muito abaixo do que se esperava, por mais que ele tenha vencido corridas, foi uma temporada que muitas vezes ele deixou a desejar, perdeu muitas oportunidades, inclusive talvez a maior delas que ele tenha perdido assim, de vencer foi ali no GP de Las Vegas, que ele errou na classificação e o carro da Mercedes estava muito bom, o Russell acabou ganhando, e aí assim, se o Hamilton de 24 estiver na Ferrari de 2025, aí pode até ser, que ele vai perder algumas oportunidades e tudo mais, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu não acho que a gente tem que pegar o retrato do Hamilton com o que foi em 2024, se a gente for lembrar, num passado não muito distante, a diferença do Hamilton de 21 para 22 foi muito grande, porque o de 22 perdeu muito desempenho, lógico, muito em função do carro, mas a gente vê que vez ou outra ele desempenhava muito abaixo do esperado, mas em 2023 a gente viu que ele surgiu muito melhor, ele fez uma boa temporada em 2023, foi muito mais consistente do que o Russell, brigou ali pela vice-colocação, então é porque realmente ele dentro da Mercedes, ele estava nessa oscilação, e aí tem mais essa falta de motivação. Em 24 já sabia que ia para a Ferrari, e 2025 eu acredito que tudo tende a ser diferente, porque as coisas estão se desenhando de uma forma diferente, de uma forma que parece que fica mais confortável para ele, tanto o acolhimento da equipe, as pessoas que estão trabalhando em volta dele, que estão apoiando ele, então eu não acho que o Verstappen venceria o Hamilton com um carro muito abaixo, não, acho que ele tá confundindo o piloto britânico que ele tá conversando ali. Acho que o Hamilton, numa situação dessa, ele levaria. Mas é lógico que ele tem que ver também como é que seria a situação do Leclerc, porque, de novo, eu reitero aqui, eu acho que o Leclerc pode dar uma canseira boa no Hamilton. E não é um momento muito bom para a gente provocar o Hamilton, né? Vai lembrar que, como você bem mencionou aqui, o Hamilton dispensa apresentações, chega uma nova equipe com um carro melhor nesse regulamento do que o carro da Mercedes, um piloto motivado, a primeira chance que ele vai ter de voltar a ser campeão desde 2021, então eu não sei se é uma boa ideia ali para o Helmut Marko começar a provocar o Lewis Hamilton, mas eu espero que aconteça mais vezes essas provocações, eu espero que nós tenhamos em 2021 2.0, porque é o que nós queremos ver, e não só Hamilton e Verstappen, mas que a dupla da McLaren entre na briga, que Leclerc entre na briga também, porque a temporada 2025 promete na Fórmula 1, e você vai acompanhar tudo da temporada aqui no grandepremio.com.br, todas as notícias, todas as informações, tudo que sair de Lewis Hamilton ainda essa semana você vai entrar em nosso site, nossas redes sociais também, que são comandadas aqui pela Carol, que está em nossos bastidores, você não perde nada do que acontece. Eu vou ficando por aqui, agradeço o Bernardo por essa companhia, discutir aqui um pouco de Fórmula 1, do que esperar deste ano de Hamilton e Ferrari, mas antes de me despedir, eu lembro aqui, claro, do nosso novo clube de membros, que ele está no ar, com benefícios incríveis. Assinantes têm acesso a conteúdos inéditos, Paddock Sprint exclusivo, clube de descontos, aulas online, telemedicina e muito mais. Link na descrição, acesse e saiba todas as informações. Bernardo, muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer mais uma vez, espero estar de volta aqui com você em outras oportunidades. Grande abraço, Carol, um grande abraço a você também que nos acompanhou nesta quarta-feira. Um forte abraço, continue acompanhando tudo aqui no Grande Prêmio. Valeu!